cinema de hoje. O cinema de hoje, o cinema brasileiro de hoje, é esse cinema brasileiro que esse barulho que aumentou, chuva, né? Sentindo aqui, tá alto. O cinema brasileiro cresceu muito, vocês são muito jovens. Eu peguei o colapso do cinema brasileiro em 90, eu não tinha feito nada, claro, mas eu tinha idade de vocês, estava começando a minha carreira. Em 90 não tinha cinema brasileiro. O Collor, quando assumiu, ele terminou com a Embrafilme, e por 3 anos não se produziu nada no Brasil. E para retomar e para começar do nada, retoma-se muito lentamente. Então, hoje a gente vive uma situação muito interessante, uma situação de produção maravilhosa, em função da grande revolução tecnológica que nós estamos vivendo no digital. Antes não existia o vídeo. O Matinho estava chegando ainda numa bitola de péssima qualidade, usada no jornalismo e na televisão. Então só fazia cinema que podia comprar película. E que acesso ao equipamento era muito, mas imensamente mais difícil do que é hoje, queridos. Posso dizer que a situação hoje é assim, N vezes mais propícia. Há um mercado muito mais amplo de produtoras, audiovisual, publicidade. Não tinha os canais a cabo, não tinha espaço para produção independente de televisão, de documentários brasileiros. Não tinha o digital. Hoje você pega uma câmera HD, se você tiver minimamente conhecimentos técnicos e fundamentosos narrativamente, você já monta o seu documentário, já começa, aquilo que eu falei, paralelo a um trabalho de mercado, você já começa a construir sua obra autoral e começar a mostrar quem é você, a que você veio. Hoje a situação, eu posso dizer, é muito melhor do que foi nos anos 90. É da água para o vinho a diferença de 20 anos atrás. Mas ainda falta muito, porque é uma indústria muito jovem, muito precária, que está em processo de profissionalização, ainda tem nichos, bolsões muito amadores atuando na área, ainda tem uma geração de cineastas mais velhos, amadores e de práticas assim, um pouco velhas mesmo, que vocês vão renovar à medida que vocês se tornarem profissionais e construída essa indústria. Mas a indústria de construção, você pega a petroquímica recebeu incentivos bilhardários do governo, você entende, para se estabelecer as mineradoras do Brasil. Hoje nós temos a Petrobras maravilhosa, ela foi muito incentivada. Houve a construção de quadros técnicos como indústria petroquímica no Brasil. Nós vamos ter um plano visual de investimentos pesados, incentivos pesados e muitos anos de trabalho. Quer dizer, vamos começar a falar de uma indústria cinematográfica daqui a 20 anos. Vocês querem a minha idade, você não está falando para a garotada, olha, agora já temos algum patamar, etc. Por enquanto é uma indústria muito jovem, muito pequenininha ainda, sabe, muito frágil. Qualquer tapinha, ela pode de um dia para o outro falecer. Fernanda, em relação ao Cabra Cega, eu acredito que eu acho que tem o mesmo olhar a pessoa que faz e assiste. Queria saber assim, o que você aprendeu sobre o filme em relação ao assunto abordado? Se mudou alguma coisa para você e se foi legal fazer isso? Porque eu realmente gostei muito do filme. Só em cenas de violência então eu não gosto muito, mas eu gostei. Foi bem real. Obrigado, eu acho que a gente fica muito feliz quando ouve isso. Quer dizer que o filme chegou ao coração das pessoas. Eu acho que a gente trabalha tanto, luta tanto, são tantos meses, anos um trabalho, e exatamente para isso, para chegar às pessoas, né? Porque se o filme não chega às pessoas, e às vezes não tem a ver com a vontade do diretor, porque
o velho ditado, né? O cemitério está cheio de boas intenções, né? Mas quando o filme chega às pessoas é muito importante, porque ele faz para isso, ele faz para nós mesmos, ele faz para as pessoas. Tem uma experiência interessante que eu quero te contar, Fernanda, do Cabra Cega, porque eu acho que os filmes começam os filmes de ficção, eles passam a ter um significado, uma densidade emocional, quando eles têm uma verdade dentro do coração do diretor. A minha colega Laís, que é a editora, junto com o Luiz, desse projeto maravilhoso aqui do cinema, é uma pessoa também que tem muita verdade naqueles filmes que ela faz, porque são coisas que ela vive, são coisas que ela pesquisou, são coisas que ela se envolveu, são coisas que tocou a sensibilidade, não só a sensibilidade, mas também as preocupações, as motivações, as aflições dela, e o mesmo comigo. Então, por exemplo, o Cabra Cega. O Cabra Cega, eu fiz um documentário sobre guerrilheiros que pegaram em armas e reconstruíram suas vidas. Eu fui lá entrevistá-los, eu peguei o universo, primeiro, o universo de 40 pessoas, dessas 40, 15 toparam dar um depoimento, eu fui lá conversar, eu fui lá conhecer, eu fui lá e sofri um pouco o que elas passaram na vida real. Essa massa de materiais que me fez, junto com o Timoretti, fazer o roteiro do Cabra Cega. Então, assim, se chegou a você porque tinha uma verdade, se essa verdade porque eu fui atrás dela. Não foi da minha cama, sentei, tomando minha cachaçinha, que eu inventei aquela história. Está entendendo o que eu estou te falando? Eu fui atrás daquilo, eu dei contato com aquilo me emocionou, aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E a mesma coisa está acontecendo agora com o Paulinho aqui, quando eu respondi a pergunta dele. Quando o universo das mulheres que me tocaram, e agora elas estão presentes, esse universo está presente dentro do meu filme. E eu espero que toque as pessoas, porque tem essa verdade. São temas, situações humanas verdadeiras que sempre me chamaram a atenção e que a partir daquilo eu peguei toda a licença poética para criar uma ficção. Todas aquelas histórias do Cabra Cega são verdadeiras, mas verdadeiras pulverizadas na história de 11 ex-guerrilheiros que eu entrevistei. Então, peguei um pouquinho de cada um, mais criação em cima, licença poética absoluta, né? Fui criando uma história, mas a história do Tiago, guerrilheiro, aquela relação que ele tem com aquela velha espanhola é absolutamente verdadeira, contada por um dos, você entende? E só que não era a mulher que vivia no apartamento à frente, ele morava numa pensão, era dona de uma pensão, e eles iam dançar lá lá na Avenida Paulista, naquele, como é que chama até hoje, tem aquele baile da saudade lá, aquele baile como chama aquele clube, o Clube Holmes, né? Eles iam dançar lá, enfim, era uma relação de menino e uma senhora mais velha, uma relação afetuosa, tudo aquilo é verdade. Enfim, eu fui buscar histórias reais. Eu acho que quando você está trabalhando com histórias reais, essas coisas têm uma força na sua vida. Tony, eu queria agradecer imensamente a sua presença hoje aqui. Durante esses 11 dias de trabalho, a gente bateu muito nessas teclas, né? Não só da produção do cinema, mas da criatividade, do trabalho coletivo. E hoje, com essa 1 hora, para mim passou muito rápido. Daria para eu ficar aqui ouvindo, não sei os meninos, mas eu acho que eles vão concordar comigo, daria para a gente ficar te ouvindo mais umas 2 horas, com certeza. E só tem uma coisa para dizer, que foi a sua presença hoje aqui. Com todo o processo que a gente passou, ter a sua presença hoje aqui conversando com a gente foi perfeito. Não mais do que perfeito, não menos do que perfeito. Muito obrigada.